Fala, fala galera! Tudo bem por aí com vocês? Eu sou o Fábio E Jacques. eu sou Anita Borges e nós somos do Muita Brisa, do veículo Muita Brisa. E hoje a live vai ser muito interessante. Hoje a gente tem um convidado muito especial, tá? A princípio, inicialmente, né, eu gostaria de falar que esse é um projeto da Lança Filmes. Quer explicar um pouco Exatamente. mais? É um projeto da Lança Filmes, nós somos convidados. E aí, galera, a galera tá entrando. Nós somos convidados pela Lança Filmes para participar de um dia do projeto deles, que chama Lança Conversa. Toda quarta-feira eles fazem uma conversa sobre temáticas de filmes diferentes, às 7h30, lá no arroba deles, né? E a bola da vez veio pra gente, porque nós vamos conversar com o diretor do filme Disforia, o Lucas Casales. Gente, eu estou completamente ansiosa, porque a gente assistiu o filme é bom. O filme é bom e chega dia 26 de junho nas plataformas digitais. Vou falar quais plataformas, espera aí, só um minutinho. Aqui, as plataformas. Chega no NetNow, Google Play, iTunes, Vivo Play, no Look e no YouTube Filmes. Exatamente, dia 26 de junho desse mês. Bom, vamos chamar lá o Lucas, ele vai entrar pelo... Aqui, ó. Lança Filmes, estamos chamando o Lucas agora. Ah, falando nisso, deixa enquanto estamos chamando ele... Fixar algo. Então, vou fixar o comentário aqui. Eu coloquei como título, mas vou fixar rapidão. Peraí, só um minuto, gente, que eu preciso escrever aqui, um minutinho. Bom, o que eu posso falar pra vocês sobre o filme, gente, é que realmente a gente assistiu e é um tipo de filme que conseguiu nos transportar para uma atmosfera muito sombria. Um pouquinho mais. Aconteceu... Olá, estamos chegando. Chama aqui, vem. E aí, Luquinha? Eita, será que deu ruim? Tá por aí? Tô. Oi! Chama aqui, vem. Faz parte do jogo. Dei uma rateada aqui. Não, na paz. Tudo E bom? aí, tudo bem, Beleza, Lucas? É um prazer falar com você, viu? De verdade. Eu tô Obrigado, esperando. eu que agradeço. A gente ficou muito feliz com esse convite da Lança Filmes. Quando eles mandaram pra gente, quando eles fizeram esse convite, a gente realmente achou, a gente se sentiu privilegiado por essa oportunidade e porque o trabalho realmente ficou bom. E a gente vai falar no decorrer da live o porquê a gente achou muito bom mesmo, tá? Lucas, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais do seu trabalho. Bom, gente, boa noite, né? Pra Uhum. vocês todos. Tá legal o som? Tá Ótimo, bom, dá pra ouvir, tá de Tá? boa. Tá. Tá, beleza. Eu sou o Lucas Casales, né? Eu sou diretor do Disforia. Eu sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu trabalho com cinema há 10 anos já, vai fazer, que eu me formei em produção audiovisual aqui. A gente tem uma produtora que se chama Sofá Verde Filmes, que eu fiz com... A gente fundou, eu e uns colegas, assim, tô ajeitando a luz aqui também, que tá meio... Aí. Não. Quem sabe Eu fica e ao com- vivo, né? Eu e meus dois colegas, o Henrique Schaefer, né, conhecido como Satã, e o Arno Schu, Amém. que a gente era colegas desde a faculdade. A gente formou essa produtora pra gente tocar uns projetos nossos, né? E desde então a gente tá aí, né, na treta de trabalhar com cultura, com cinema no Brasil, assim. Cara, não, Mas não, vai lá. é uma treta mesmo. Você teve alguma dificuldade para fazer o Disforia? Alguma dificuldade por estar no Brasil, por então locação, alguma coisa assim? Ou... O Disforia ele foi feito com um edital de arranjos regionais, que a gente chama, que é uma parceria entre a Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul com o Fundo Setorial do Audiovisual. E ele é foi um edital abaixo do baixo orçamento, assim, né, que é 500 mil, assim, para fazer um longa. E ok, né, não reclamei, porque também era meu primeiro longa, assim, né, tá ótimo, né, 500 mil, né, nem frente à situação, assim. Mas, claro que isso implica em muitas escolhas, assim, inclusive estéticas, né? Porque muitas vezes a gente tem que escolher entre estourar uma diária, por exemplo, ou trabalhar com o que tu pode fazer de decupagem, de iluminação. Então, é um trabalho que também a gente tem que privilegiar o coletivo, assim, também, né? Não dá para
não dá para ter essa imagem que a gente às vezes vê as pessoas tendo de Total. artistas, né? Até porque cinema, assim, é uma arte meio operária, assim, né? A gente está muito mais, às vezes, como dono de produtora também, a gente está, às vezes, muito mais trabalhando com projeto do que realmente Com com o que a gente queria Sim. estar trabalhando. exato. Exato, exatamente. Não, e realmente o filme, assim, por mais que você falou que era de um baixo orçamento, vocês conseguiram fazer um filme excelente. Eu tava até comentando com o Fabinho, cara, a fotografia tá incrível, tá realmente passando esse tom angustiante, sombrio, triste. Não que isso seja ruim, tá? É, é muito legal, Lucas, a gente pensar nisso, porque assim, eu pessoalmente, eu prezo muito por um filme que ele consiga te transportar realmente para uma atmosfera, e eu presto atenção em como o diretor faz para introduzir, né, a esse ambiente. E é muito legal, porque você trabalha muito com realmente a fotografia. Por exemplo, tem muitos momentos que não tem fala, mas a cena, ela diz tudo. Você pode ver pela contextualização do cenário, por detalhes que acontecem na cena. Então, isso é muito louco, que é muito doido, que você pode até dividir um pouco do público, né? Tem uma galera que não entende esse silêncio, mas Sim. você tem que aprender a ler esse silêncio no filme. E esse silêncio foi essencial para te Partilha transportar a isso. pessoa, né? Para esse universo sombrio que a gente tanto pirou, digamos assim, né? Sim, Então, foi um ponto bem positivo. exato, que é uma das propostas do filme, né? E também Uhum. a maneira como vocês construíram a música, também vocês exageraram na música, mas nos pontos certos e o que precisava ser feito. Não é aquele filme extremamente comercial que, meu, tem sound effect para tudo quanto é canto, tem, meu, aquele só som, que você, meu, acaba levando mais susto pelo barulho do que entendendo a história, você acaba não entendendo. Você fala, não entendi o que vai acontecer aqui. E, meu, É é interessante. bem interessante, é bem É, interessante. isso é muito, muito também, né, o resultado, assim, de várias pessoas que eu acho incríveis, assim, que trabalham no filme mesmo, né? Lá tanto do Arno, que é um dos meus sócios, que é o diretor de fotografia, né, que é o diretor de fotografia de todos os filmes que eu dirigi, assim, Que legal. e que vai também passando pelo. Vocês tocaram na questão do som, que é muito importante, assim, acho que a construção sonora veio desde o roteiro, assim, e vem também com o pessoal da Gogó, aqui de Porto Alegre, que são os caras mais fodas, assim, em termos de pós de som que a gente tem. O Thiago Belo, um mixador incrível, assim, também mixou os meus outros dois curtas, assim, que eu fiz depois da faculdade. Que da hora. E acho que tem muito a ver com isso, assim, realmente, de trazer essa questão sensorial e não apostar em jump scare, né, esse tipo Exato. É, de coisa. olha, muito legal você falar isso, Lucas. Eu vou aproveitar essa sua fala para introduzir as perguntas dos nossos seguidores, porque tem uma pergunta que faz muito sentido com o que você acabou de falar. Aqui a gente tem uma pergunta que a pessoa fala o seguinte: para você, qual que é a diferença dos filmes hollywoodianos, né, dos Estados Unidos, de terror, suspense, para os brasileiros? Por quê? E ele até conclui aqui. Por que os brasileiros não conseguem prender tanto a atenção, fazer tanto sucesso como, sei lá, uma Invocação do Mal da vida? Né? Ele pergunta, e faz sentido com isso que você acabou de falar do jump scare, né? Não, então é porque também rola um preconceito, né? Só você falar que o filme é nacional, a pessoa, ai, não quero assistir, é uma bosta, vai ser horrível. Rola isso mesmo. Isso E. acontece. Isso é foda. Eu acho que tem uma questão cultural, estética, assim, de construção do cinema brasileiro mesmo. Mas eu acho que ainda assim o que fala muito mais alto é a questão financeira mesmo. Esses caras têm uma grande distribuição, assim, de comercialização, que é o valor do É, orçamento de um filme, né? E quando tu vai no cinema e tu vê lá um banner gigante na tua cara dizendo Invocação do Mal e depois trailer, em qualquer YouTube que tu entra ali, tá o trailer. Isso faz muita diferença, né? Tá lá na TV, tá em todas as mídias, assim. Coisa que é muito difícil, né? É muito difícil fazer no cinema nacional, assim. E eu acho que essa discrepância financeira, assim, ainda é realmente o que faz mais diferença mesmo em termos uhum. de assimilação do público. É legal você. Não, não, pode falar. É legal você falar isso, Lucas, porque isso dá gancho para uma outra pergunta que chegou aqui,
que é foram as maiores dificuldades de produzir um curta, um filme que agora realmente nós, como os consumidores leigos, digamos assim, se você não falasse que era de baixo orçamento, se você não falasse que teve dificuldades, a gente nunca ia suspeitar, porque a gente não sentiu isso, sabe? A gente não sentiu que foi de baixo orçamento. Então, quais foram as dificuldades que vocês tiveram no processo? Eu acho que a grande dificuldade é captar, né, inicialmente, assim, conseguir esse montante, assim, para abrir a produção do filme mesmo. Isso é sempre o mais difícil, assim. A gente até deu sorte com o Disforia, assim, que foi no primeiro edital que a gente botou, a gente conseguiu, assim. Que da Mas hora. normalmente, né, às vezes tu leva É. anos, né, tentando captar um investimento para o filme. E, claro, em termos estéticos, assim, narrativos, é um trabalho que tem que ser feito antes, né? Tem que ser feito antes de entrar no set. E aí sim, aí tu vai lá e tu corta cenas, tu faz alguns ajustes narrativos, assim, para que aquilo caiba dentro do total de diárias que tu pode cumprir, Uhum. né? Para não prejudicar também a qualidade do filme. Mas eu diria que o mais difícil é começar o filme, assim mesmo. Depois começa, tu dá um jeito, tá ligado? Aham, aham. Vamos ler a sinopse do filme pra galera se contextualizar? Exatamente, para quem não conhece o filme, que chega nas plataformas de streaming dia 26 Enquanto... de junho. Exatamente. As plataformas, não em todas, né? Tem na NetNow, Google Play, iTunes, Vivoplay, Alok e YouTube Filmes também. Agora, dia 26 de junho. E aí, na verdade, enquanto eu tô abrindo aqui, eu quero fazer uma pergunta pra você, Lucas. O que os amantes do gênero de suspense... Porque ele é um filme suspense, mas entra pro lado sombrio, gore. Não é aquele suspense que você fica... Ai, meu Deus, o que vai acontecer? É realmente um negócio mais sombrio mesmo. Então, o que a galera, os amantes do gênero de suspense, terror, gore, a galera que gosta de sangue, pode esperar do filme Disforia? Acho que pouca coisa. Quem gosta de muito sangue, assim, não espere muito gore, nem muito sangue, assim. Não, mas Porque eu tem acho coisas que são que, coisas pontuais, assim, não é tipo, sei lá, uma centopeia sim, humana da vida, não é um negócio desse. Mas também não é um filme que você olha e não vê nada, entendeu? Tem coisas pontuais então são pontuais e são muito marcantes. Muito marcantes. Tanto é que o Fabinho até sonhou com algumas cenas. É muito doido, porque teve momentos que eu tive a sensação... Eu vejo o filme muito prestando atenção nas sensações que eu tenho, sabe, Lucas? Então, teve muitas sensações que eu tive ali durante o filme que me lembrou, por exemplo, Hacking for a Dream, né? Que ele é um tipo de filme, né? Que ele transita entre essa coisa meio maluca, meio perturbadora e o mundo real. Então, eu tive essa sensação. Teve uma cena lá que eu senti assim como se fosse um iluminado, assim. Foi uma cena relacionada a sangue, né? Não vou dar spoilers, mas... Ele até comentou isso, que relembrou isso. Teve umas cenas também, eu não vou lembrar exatamente qual que é, mas é mais pro final, quando o Dario começa a já ficar mais... não sã, né? Ele já tá mais doidinho, fora da casa. Exatamente. E me lembrou muito A Bruxa. Tanto na música, né? Na trilha, quanto no jeito que ele tava reagindo, que ele tava fazendo as coisas. Eu gostei bastante disso. Eu não sei quais que foram as suas inspirações ou o que tem de pouquinho, assim, das suas referências que entraram no filme Disforia e etc. Isso é uma pergunta que veio da audiência também. Beleza. Essa questão de referência, para mim, é sempre muito complicado, assim, sabe, de lidar, assim, porque eu acho que, na maioria das vezes, elas ficam mais no inconsciente, assim, e eu vou jogando, assim, eu não pego algo específico. Um negócio exato. Mas, tipo, até para mim, eu acho que foi uma referência muito forte, apesar de talvez não transparecer tanto no filme, assim, é a obra do Haneke, né, que eu, justo na época que eu comecei a escrever o filme lá com o Thiago Vodatsky, em 2013, eu acho. Caraca. A gente faz tempo. As primeiras versões, assim, eu estava também imerso no mestrado, assim, então também que era muito sobre a obra do Haneke e sobre essa questão do mal-estar e de como isso se transmitia na tela, assim.
Então, eu acho que muito da sensação, assim, vem muito do Haneke, assim. Da- Mas, claro, tem Sim. muitos, né, clássicos que eu adoro, assim, certamente estão ali, de alguma forma, né, desde Cronenberg. Até inicialmente ele tinha muito mais de Cronenberg, assim, lá nos Aham. primeiros roteiros ele era muito mais explícito, assim, em termos de sangue, inclusive, que o Thiago Vodarsky é um grande apreciador, assim, também, do cinema mais explícito. Inclusive, um abraço, não sei se ele está aí, se quiser. Eu sei que a Meme está aí também, que é a produtora executiva do filme, que foi muito importante Aham. também para que o filme fosse execuível, né, em termos financeiros, assim. Nossa. E, né, sempre uma grande irmã, uma grande amiga, e a gente está sempre juntos aí nesse projeto. Nossa, obrigado por propor essa obra aí para o cinema brasileiro, porque a gente tem certeza que vai ter uma crítica bem positiva. Mas é aquilo, né, galera? A gente tem que pensar, porque às vezes as pessoas vão muito assistir um filme já querendo comparar com outros, né? Então, o medo das pessoas, eu fico assim um pouco, como posso dizer, apreensivo de falar que algumas pessoas vão achar estranho não ter muita conversa, o silêncio às vezes incomoda as pessoas, mas então por isso que eu até repito, você tem que entender que isso faz parte do show. Lembra até um pouco do Midsummer, que carrega um pouco Sim. isso também, né? Não, mas é porque as pessoas realmente elas têm um preconceito muito grande com produções brasileiras e elas acabam não querendo dar espaço mesmo, entendeu? Olha, Já faz um já pré-julgamento. vai, exatamente, já vai com esse pré-julgamento, já vai falando, vai ser uma bosta, olha lá, de novo o negócio, já vai assim, ó, você vai assistindo. Então é óbvio que ela não vai gostar, sabe? Ela vai ficar procurando pelo em ovo e tal. E- Inclusive a questão, vocês tocaram no Midsommar aí, e diferente principalmente no Hereditário, assim, que eu lembro de ver no cinema a primeira vez, e por mais que depois de rever eu acho fantástico, assim, mas quando eu vi a primeira vez no cinema me incomodou muito, assim, a mixagem também. Eu acho que aquilo vinha tão forte, assim, que me tirava Aham. do filme, sabe, da trilha. E depois, nas outras vezes que eu vi, assim, eu consegui assimilar melhor e acho incrível. Mas no Disforia, assim, justamente com o Tiagão, com o Thiago Bello, a gente tentou justamente equilibrar isso de uma forma, porque acho que forma é conteúdo, assim, também, né? Total. Então, eu acho que aqueles planos longos e a forma como a gente às vezes arrasta, talvez até sendo um pouco hermético demais, assim, eu reconheço que às vezes pode até afastar um público que esteja esperando algo mais ágil, mas eu acho que faz parte daquela viagem do rumo ao pesadelo daquele personagem, assim, vivido magistralmente pelo Rafael Sig, assim. Faz, não, exatamente. Exatamente. Exatamente, exatamente. Eu gostei muito da coloração bem escura, mais verde, tons frios, e tem pontos de cores quentes realmente pontuais, assim, ou é o casaco da mulher, ou é o quadro no fundo. E o casaco da mulher ser vermelho significa porque ela vai ajudar o cara, alguma coisa assim, ou não, e o cara tá sempre com. Ou nada a ver, é uma piraminha. Eu podia dar uma viajada agora e dizer que não, tem tudo bem. Mas não, era uma questão mais de integração estética, assim mesmo, que eu Entendi. confesso que não teve isso. A não ser que a Fran, que fez figurino, tu tivesse isso pra ela, assim, e manteve sob sete chaves. Eu quero te perguntar uma coisa que faz sentido com a pergunta da Estela aqui, que é uma seguidora nossa que mandou aqui pra gente. Ela pergunta assim, como cria o enredo dos filmes? Você comentou que você começou a criar lá em 2013. Então já dá para Sim. entender que não é assim, vou criar um filme. Vou fazer um... Começar do começo, começar da Exatamente. primeira cena ali, porque todo mundo acha que vou escrever um filme. Então você começa, cena um. A cena um vai ser assim, assim, assim. Na verdade, não é. Do Disforia em especial, como que rolou esse desenvolvimento inicial? Então, isso rolou muito de uma vontade minha, assim, eu tava recém conhecendo o Thiago, que é o co-roteirista do filme, Uhum. e a gente queria muito fazer algo juntos, assim, ele gostava muito de filme de gênero também, assim, e a gente se juntou uma tarde, assim, e começou a fazer o famoso brainstorm, né, como dizem. Legal. Tava tentando achar uma tradução para a expressão, né? É. Mas enfim. E a gente
começou com uma ideia que eu acho até que era do Thiago inicialmente, assim, que era um pouco a ideia do Disforia, tinha uma coisa um pouco mais Cronenberg, como eu falei, assim, acho que puxavam para um terror mais clássico mesmo. E aos poucos a gente foi também, ele me deu toda a liberdade, como eu ia dirigir, de também adaptar assim a forma que eu tivesse interessado, assim, eu estava muito interessado em realmente trabalhar com essas questões mais sensoriais do filme. Então, ele até se chamava A Cabana inicialmente, o filme, lá no nome Caraca! provisório, assim. Era um nome meio provisório, assim, que eu não gostava muito também. E é também que também já induz um pouco assim aquela coisa mais de gênero mais clássico mesmo. Exato, exatamente. Ó, Meu, muito isso aí legal. futuramente vai estar naqueles sites. Anteriormente, o filme Disforia iria se chamar A Cabana. Você sabia? Quotes ali Exatamente. Exatamente. E queria saber agora, uma pergunta pessoal minha. Você é fã de filmes de terror desde sempre? Você, sei lá, Suspense, essas coisas assim. essas coisas, ou não? Você, obviamente, a gente consome todo tipo de filme, né? Nós que trabalhamos com criação, desenvolvimento, faz parte do processo. Mas o que você pira mesmo, assim? eu sou um grande consumidor assim de filmes de gênero. Eu lembro de quando criança, assim, eu via muito Hellraiser, assim, eu tinha uma fixação Nossa! assim, pela figura ali do Cenobitas, assim, eu achava muito bizarro. E depois até me afastei muito, assim, de um filme mais nessa pegada, assim, tanto que os meus projetos nenhum tem algo parecido ou próximo, assim, a isso. Mas, claro, depois descobri Hitchcock, assim, umas coisas, assim, uns suspenses mais clássicos, assim. E Zé do Caixão? Não, sabe que eu nunca fui tão próximo, assim, do Zé do Caixão, nunca consegui entrar tanto. Obviamente, historicamente, ele é Sim. um marco, assim, né, da forma como ele conseguiu, né, produzir no Brasil. Mas eu não tenho, assim, tanto apreço estético, assim, não tenho esse apego, assim, essa proximidade estética com o Zé do Caixão. Aham, entendi. É, aproveitando que você falou, que talvez não role nada dos seus projetos, algo meio, como posso dizer, hollywoodiano, você não pretende, então, criar algo meio sobrenatural, com jumpscare futuramente, ou tem alguma coisa nos planos aí, nessa pira? Não, talvez até hollywoodiano, adoraria ter um orçamento hollywoodiano, adoraria para trabalhar. Mas, inclusive, até o Thiago, que é o corroteirista do Disforia, e eu, a gente tem um projeto que ele é um pouco mais numa onda, assim, do Corra, do próprio Midsommar, assim, ele tem uma coisa de seita do interior do Rio Grande do Sul, assim. Nossa, que da hora. Legal, hein? E a gente tem um projeto que a gente está trabalhando, assim, ainda, está tentando colocar em editais de desenvolvimento, assim, né, todo o processo que a gente faz, assim, até chegar nas telas. Mas eu tenho vontade de que os próximos projetos sejam um pouco mais comercialmente palatáveis, assim, no sentido de que, não que eu acho que, né, que a disforia não seja, mas eu acho que tem elementos nele que tornam ele um pouco mais hermético, como eu falei antes. Sim, sim. E adoraria que fosse visto por milhões, enfim, apesar de estar muito longe, né, do imaginário do cinema brasileiro, atualmente. Ah, é. Até porque até a gente que produz conteúdo de terror na internet também não tem acesso e tanto acesso assim quem produz, sei lá, alguma coisa de maquiagem, alguma coisa assim de estética e etc. Então, realmente, eu acho que o terror ele tá começando a não ter tanto preconceito das pessoas. Porque assim, ai, é terror, não pode falar de morte, não pode, ai, que tem sangue, então o cara é psicopata, então sei lá o quê. Eu acho que até por uma questão religiosa, né? Porque o Brasil é um país bem religioso também. Então, não sei se isso tem um pouco a ver Se também, isso impacta, né? ou se, então o Brasil é comédia, porque Isso o é grande legal. forte do Brasil é a comédia, né? E isso que a Anitta falou dá um gancho para uma pergunta de uma seguidora que ela fala o seguinte: o que falta na parte de criação para o terror dar um boom como a comédia deu? O que você sente assim? Então, é uma questão bem complexa, assim, eu acho, mas
eu sinto muito que... Eu sinto muito nos dois sentidos. Não, sacanagem, sacanagem. Não, mas eu vejo que a questão da comédia ser um boom tem muito mais a ver com questão de cultural e de como a TV está atrelada à cultura brasileira, assim, né? De como, pô, tu vê, a pessoa chega do trabalho, vai olhar, liga a TV, assim, né? Claro, isso considerando os últimos anos, né? Agora as Aham. coisas estão mudando um pouco em termos de mídia, assim. Mas tu vai lá, tu liga a TV e tu tem quatro novelas, assim, seguidas, cortadas pelo Jornal Nacional, né? Aham. Sendo bem óbvio. Então, obviamente que aquele tipo de dramaturgia e aquele formato, ele fica muito dentro, né, Da do que se cultura. consome, assim. Então, Total. quando a pessoa vai ao cinema, também tem um pouco de querer ver esse formato com o qual ela já está acostumada. E Uhum. as comédias se inserem muito nisso, né? E tu vê que o orçamento das comédias e só às vezes ter o selo da Globo ali, ter É. ter a chamada na Globo, assim, isso faz muita diferença, né? E com atores que estão também nos grandes centros estão na Globo, estão na Globosat, estão no Multishow ali, enfim. Então, eu acho que para dar um boom, assim, realmente é uma questão muito mais financeira, eu acho. E, claro, elas investem tanto dinheiro porque tem essa questão cultural, né, também, que eu acho que Sim. eles sabem que vai dar retorno, né? Entendi. E Entendi. agora, por falar na questão atual, que, né, porque assim, o Covid chegou, a quarentena chegou e deu um tapa na cara de todo mundo, falando, sossega aí que vocês vão segurar os planos de vocês. Isso atrapalhou, de alguma forma, o lançamento do filme ou alguma coisa relacionada ao filme? Ao Disforia? É, atrapalhou bastante, assim, em termos de lançamento, né? Porque a gente lançou ele dia 12 de março, Aham. na quinta-feira, foi a estreia comercial, e dia 13 de março, no Rio, já fecharam tudo, todos os cinemas, assim, né? A Nossa. gente pegou bem a entrada, assim, a semana que... E daí foram, no fim de semana fecharam os cinemas de alguns outros estados, quando nem tinha acabado o circuito, ainda já tinha fechado todos os cinemas, né? Então, a gente meio que... E E não, e no agora? fim de semana, assim, a gente já não tinha mais nem cara de fazer campanha, né? Porque a gente viu, né, que estava realmente crescendo, assim, foi meio um momento da transição, assim, de se dar conta de que estava chegando realmente aqui no Brasil. A Uhum. gente tinha feito segunda né, antes de lançar, a gente tinha feito segunda e terça pré-estreia em São Paulo, assim. Então, no fim de semana eu já tava, pá, não vão ver, não vão ir no cinema. Porque, Aham. tipo, não tem cabeça para pedir para alguém ir no cinema. Sim. E depois até eles fecharam realmente por decreto mesmo. E aí a gente também foi muito uma questão de conversar com a Lança, de conversar entre nós, assim, o que fazer, né? E, no caso também não adiantava esperar para voltar, porque, pô, tá aqui, já passou 3 meses, vai ficar mais um tempo fechado. E mesmo Total. quando voltar, né? Quando Não vai voltar ainda voltar vai ao normal. demorar, né? É, exatamente. Então era a ideia realmente, vamos para outra plataforma, né? Porque Ah, não mas deu. legal. É. Legal, legal. Muito legal. Muito legal. E você vê pontos positivos, pontos negativos nesse novo formato como as pessoas estão consumindo o cinema atualmente? Eu acho que sim, pela questão de possibilidade que tu tem de acesso, né? Tu tem E a até gente acessibilidade, né? Por exemplo, acaba ficando é muito mais barato do que um cinema, do que, né? Que envolve às vezes um transporte público, um cinema, enfim, que vai muito além do que a gente imagina. eu acho que sim, apesar de né, para mim nada se compara assim a ver um filme no cinema, e Eu concordo principalmente com os você. eu acho que é uma experiência, tem vários fatores, né, que tornam ela única assim. Inclusive, né, os filmes que a gente produz, assim, todos são muito pensados, né, levando em conta o cinema, Claro. levando em conta se estar numa sala escura, toda a questão sonora, a questão visual. Mas claro, a gente, né, pega o computador aqui, liga na TV e tem acesso a qualquer filme do mundo que tu quiser, né? Seja por Sim. meios legais ou nem tanto, assim, mas Isso é meio Exato. triste, né? Mas por um outro lado, também vendo os filmes e as produções podem chegar em lugares que não tem cinema, por exemplo. É, Que isso a é. pessoa só tem um computador, a internet dela
horrível, mas tá lá, entendeu? Andando, mas pelo menos consegue chegar. Eu acho legal isso também, essa possibilidade de alcance maior. Não, total. E é isso, né? Tem filmes que não chegam de nenhuma forma legalmente, né? Nem chegam É, legalmente, assim. Filmes que tu só consegue ver se tu baixar um torrent ali, né? exato. Não que eu esteja incentivando. Não Não, faço super incentivo. isso, não Eu acho faço que isso tem que ir em casa. atrás, tem que ir atrás de filmes mesmo, tem que ver filmes e se puder pagar, melhor, né? Porque mas eu acho que tem que escolher exatamente. Eu já baixei filme e fui ver no cinema depois, assim, também, porque eu achei tão incrível, assim, a experiência que eu queria ter ela dentro do cinema. Aham, aham. Então, acho que tem vários fatores. E realmente o Brasil é um país gigantesco que tem muitas cidades sem cinema, né? Sim, sim, sem shopping, sem escada rolante. Exatamente. Não, galera, nunca vi escada rolante na vida. Não, é foda. Tem uns lugares que infelizmente ainda, né? A gente separou umas perguntas. Cadê aquelas perguntas que a gente anotou? Tá aqui. Umas perguntas matadoras, que a gente deixou pro final aqui, que é pra porrada. Ai, Mentira, meu Deus. nem é tudo isso, né? Mas, ou por falar a direção tá. Sério, parabéns. A direção tá incrível do filme, Tá Disforia. A menininha. Gente, aquela menininha. Meu Deus do céu, me convenceu muito aquela menininha. Eu amei Ela aquela mandou menininha. muito bem, cara. E realmente, brincar, usar uma. Eu até escrevi aqui, uma criança em filme, assim, pra ser um ponto-chave, foi muito bom. Muito bom. É muito desafiador, porque é aquilo. Pode ficar um negócio meio estranho, meio nada a ver, mas meu, ficou. Perfeito. Ó, aqui, ó. Eu acho que, né, sem questão de falsa modéstia, não, acho que grande parte do mérito, assim, é saber escolher o elenco. Exato. E nesse caso eu não tenho falsa modéstia, que eu acho que eu escolhi muito bem mesmo. Sim. Muito. Sim. Desde o Rafa, assim, que o Rafa é o único, o Rafa Sig é o único ator que está desde o início, assim, do projeto, assim, ele já desde longe, assim, ele já era o Dário Que da do hora. filme. E a Belinha, que é a Isabela Lima, né, que faz a Sofia, foi através de testes, assim, a gente fez muitos testes mesmo, e é muito delicado, né, porque envolve muitos fatores, vai, né, desde a questão de realmente estar na tela até conhecer a família, né, para saber como é que vai ser a questão de set, de produção, enfim. Aham. Mas a Belinha foi ótima, assim, ela era bem espoleta, assim, não sei se ela tá, se ela tá nos vendo aí. Mas acho que não transparece isso no filme, ela tá muito. Quando ela focava, assim, era incrível. Ela tinha um. Ela é meio espoletona, assim, meio ligada nos. Mas sabe Muito, entrar na hora certa. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Muito legal. Fizeram uma pergunta aqui que eu não vou fazer, mas já deu para entender que o clima dentro do set devia ser positivo, né? Perguntaram se aconteceu alguma coisa sobrenatural durante a filmagem. Sem Sobrenatural Você sabia aí? Fazer cinema no Brasil é sobrenatural. É verdade. Mas, tipo. Já era, mas... Não teve nada sobrenatural, assim, mas eu acho que, né, diferente do filme que é muito pesado, assim, muito denso, acho que também uma das coisas que eu me orgulho muito, assim, é dos nossos sets serem muito afetivos e a gente realmente conseguir estar todo mundo junto e todo mundo se abraçando o tempo inteiro, assim, imagina, agora é impensável, né, ter um set assim, com isso. Agora fica pra lá, né? Olha lá, aconteceu a mas... chuva. A chuva. É verdade. Não, isso foi eu não me lembro quais os diários agora. E se o Satã estiver aí, ó. O Satã tá ali, ó. Paramos num temporal. Nossa. Foi meio um fim de diária que a gente tinha que decidir se a gente ia fazer uma externa ou não no dia, na manhã seguinte, assim. E todas as previsões davam temporal, davam chuva. Só que isso envolvia muitas trocas ali de elenco, era bem complexa a situação, bem delicada. E daí a gente meio que todo mundo botou a mão na mesa, assim, fez vamos embora. Então, e daí no fim até abriu o sol, assim, no outro dia. Caraca, mano. Não dá pra confiar muito na previsão do tempo nos últimos tempos. Isso é verdade. Ai, caraca. Já deixei de ir pra praia e fui enganado por esse negócio. Aí depois foi mó sol na praia. Ai, gente, coisa chata. Saudade numa praia. Nossa, nem fale. Deixa eu ver, tem umas... Já falei. Os principais desafios.
Aqui, acho que essa aqui é legal. Uhum. Você sentiu alguma pressão cultural na hora de fazer a disforia? Vocês? Cultural? Ou alguma Eu não pressão? sei, não sei exatamente qual é o lado, assim, para que ela está apontando, assim, parece uma pergunta muito ampla, assim, para eu entender exatamente o que que seria essa. Mas acho que tem vários tipos de pressão, assim, né? Principalmente para quem está fazendo um primeiro longa, né? Tem a pressão de ser um diretor e lançar o primeiro longa, né? Aham. Tem a pressão também de, como sócio da produtora, também fazer com que as coisas deem certo, né? E não dê nenhum tipo de problema. E, claro, tem a pressão de lançar no mundo, né? E esperar que as pessoas não achem uma droga, assim, no mínimo. Mas eu tô brincando, né? Porque sempre tem gente que adora, sempre tem gente que odeia, Ah, então sim. assim, Não, é até muito porque, parte do. não, até porque a arte tá aí pra incomodar, né? Exatamente. Eu acho que a arte. Incomoda muito, né? Levando em consideração também a situação atual do país, assim, realmente a arte incomoda muita gente, né? No pior sentido da palavra. Mas sim, tem pressão, assim, para mim foi uma pressão, mas ao mesmo tempo não tem muito o que fazer além de tentar fazer o melhor possível, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa que transpareço muita tranquilidade, assim, mas eu estou muito ansioso, né? Muito ansioso. Então, no set eu ficava muito, muito tranquilo, mas Por por dentro eu estava dentro, sempre né? noiado com alguma coisa. Aham. Por dentro, aquela Mas, taquicardia. meio isso. Quanto tempo durou as filmagens? Foi corrido assim? Ou não? Foram 20 dias, né, com as folgas no meio ali. E, enfim, de pré-produção, se eu não me engano, ela foi meio dividida, assim, por uma parte da equipe entrou 2 meses, outra entrou um mês antes, e de pós-produção foram mais uns 6 meses, talvez, 5, 6 meses por aí. Entre o É. Indas e Meu, Vi. e isso daí é legal, eu acho legal a gente conversar sobre, porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas o filme já foi gravado, por que que não saiu? Porque, gente, a pós-produção demora muito mais do que a gravação em si, né? Existem muitos detalhes e detalhes de muitas coisas que vocês precisam analisar, vocês precisam ver, rever, revisar, que não é tão simples assim, não é tipo, gravou, tá aí, vamos soltar amanhã. Que nem um vídeo no Sim, YouTube, a gente vai lá, taca, 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 rapidão. E mesmo o vídeo no YouTube, né? Você tem É, que montar, você tem que fazer, dar pelo menos um trato nele, assim. E a questão de formato, claro, né? É muito mais informal também. Mas a questão é que a gente é um grande quebra-cabeças, assim, que tem que produção, assistente de direção, tem que todo mundo se pegar uma locação que possa estar próximo de uma externa que a gente vai filmar, enfim, é uma função, assim, assistente de direção para mim é a pior das, das, das posições aí. Parabéns, Satã, aí, que é meu sócio, aí, tem essa felicidade. Porque é muito complicado, assim. Parabéns pra Jaque também, que é da segunda assistente de direção, que também é incrível. Legal. E, cara, você comentou, Lucas, que você é ansioso, você foi muito atencioso durante as gravações. E aqui tem a Amanda, ela perguntou o seguinte: se a cena fica boa e você acha que pode dar uma melhoradinha, você refaz? Sim, mas é que aí entram as variáveis, assim, né, de questões monetárias. Depende de quanto tempo a gente tem, sabe? Entendi. Porque, tá. porque a gente tentou muito, a gente se preocupou muito em não estourar, assim, os diários. Aconteceu numa ou duas diárias a gente estourar um pouco, claro, a gente daí depois dava de volta essa hora para a equipe. Mas de se preocupar com o bem-estar da equipe, assim, né? Porque eu acho que isso às vezes é mais importante, né, do que brigar por uns detalhes que às vezes na montagem tu resolve, às vezes na montagem cai, e se tá bom, bom, já, ok, quanto tempo a gente tem? Dá pra fazer outra? Satã que a gente ficava sempre nessa conversa, sempre, assim, pra ter isso. Mas claro, a gente tá sempre à perfeição. Às vezes até o ator, né? Às vezes até o ator também nos. Tem atores que eles rendem mais com mais takes, assim, apesar de eu achar que normalmente eles rendem mais nos primeiros mesmo. Aham, Entendi, aham. entendi. Deve ser interessante. É legal você falar essas coisas, cara, que a gente fica muito Olha lá, ó, o curioso. Lúcio aqui falou. Eu assisti esse filme na estreia, filmaço. Ah, Ó, você legal. gostou, viu?
Ele teve Obrigado. tempo, ele conseguiu. Sabe Exatamente. quando você manda uma mensagem no WhatsApp e depois você apaga, pra ninguém ver? Ele é aquela pessoa que conseguiu ler a mensagem antes de se apagar. Exato. Meio isso, assim. E o filme até foi bem, assim, ele foi bem, inclusive, dentro do contexto, assim. Ele foi bem até num cinema mais comercial, assim, de shopping até. Aham. Uau. Que ele tava indo bem, ele ia até ser renovado, assim, pra segunda semana, até que, né, caiu tudo, né? Aí parou tudo, já. Então começou a ter um resultado já positivo, já inicialmente, né? É, claro, dentro do contexto, né, Isso. que eu acho que foi o pior fim de semana, assim, de bilheterias e de público há sei lá quantos anos, assim, né, no geral, assim, do cinema brasileiro, dentro dos cinemas brasileiros, né. Aham. Então, né, dentro desse contexto, foi muito bem, assim, o Legal. início dele. Também muito parte do trabalho da Lança, né, que Hum. fez um movimento muito legal, assim. Um beijo para Dani e para Andressa, aí, que certamente estão nos vendo. Olha lá, a gente teria quebrado tudo se não fosse essa desgraça do Covid. Teria Não, é mesmo, verdade. teria mesmo. E vocês pensam em Legal. lançar algum próximo filme em plataformas digitais e etc., no meio dessa quarentena toda? Ou vão esperar ver como é que o Disforia vai rolar? É, a gente tem muitos projetos, assim, né? A gente já está trabalhando em projetos para botar em edital já, para inscrever em edital. Tem edital que fecha agora mês que vem. Então a gente está, eu tô com tem mais um projeto de longa que a gente vai botar, que, né, se tudo der certo, ele chega, sei lá, daqui a 3 anos nas telas, ou 2. Enfim, porque é um processo natural, né, também de se Sim, fazer cinema. sim, A total. gente está sempre com muitos projetos e jogando em muitas frentes também, assim, né? Tem projetos de série, projetos de desenvolvimento, de longa, enfim. Então a gente está sempre nisso, mas sim, a gente para lançar em plataformas digitais ainda não, ainda vai demorar mais um pouquinho. Tá, entendi. É claro, fora a diferença de pós-produção num filme. Não na pós-produção, na verdade, no filme pensado como um todo, mas tem diferença de vou lançar um filme para plataforma digital ou um filme para um cinema. Tem diferença na hora de produzir, tipo, vamos fazer. Se você fizer assim é para o digital, se você fizer assim é para o cinema. E existe alguma adaptação, por exemplo, vamos lançar no cinema, aí para o digital vocês têm que fazer alguma adaptação ou não? Em termos, tem adaptações, eu acho, mais de finalização, mesmo de formatos, né, de como ser encodado, coisas mais técnicas, assim. Mas em se pensando em decupagem ou coisas mais estéticas, assim. Claro, eu acho que se fosse feito, pensado originalmente para ser lançado na TV ou em plataformas, se for um filme feito para ver no celular, por exemplo, certamente a tua decupagem é outra, assim, do que para Aham. ele ser visto no cinema, né? Até por uma questão, né, de limite físico, assim, né, de tu não perder ou de tu conseguir dar foco para o que narrativamente importa. Mas como até o momento, assim, todos os filmes que a gente trabalhou foram pensados para passar em tela grande, assim, eu acho que a Aham. gente tem muito isso em vista, assim, mesmo. Ah, legal. Interessante. Ó, eu gostei disso daqui. A Andressa perguntou: Lucas, conta um pouquinho da história, temática do filme. Então, a temática do filme, assim, é muito. A gente teve muitas conversas, assim, tanto com lá desde o Thiago até chegar no Rafa, assim. E eu sempre via, talvez, até mais como um drama de horror psicológico, assim, uma coisa um pouco mais focada nisso do que necessariamente um terrorzão, assim, né, mais clássico mesmo. E para mim o que permeia muito o filme é a questão da culpa, é a questão de como que praticamente todos os personagens estão ali tentando cicatrizar alguma ferida, assim, que não cicatrizou internamente, e Uhum. de como esse protagonista, que é o Dário, ele acaba não só não conseguindo cicatrizar, mas como abrindo aquela ferida e praticamente, metaforicamente, entrando dentro dela, assim, né? Aham. Não tem nada disso no filme, de abrir as feridas, só metáfora. Mas eu acho que é muito por esse lado, assim, da culpa e também não querendo entregar muito Não, e foi incrível como vocês conseguiram trabalhar isso com cada personagem sem que ficasse exagerado
ou também uma coisa nada a ver. Ficou muito legal. Dá pra perceber que realmente cada um carrega uma culpa, mas não é a mesma culpa. E, e outra coisa interessante é que os atores, eles souberam interpretar, né? Souberam incorporar o papel certinho. Porque eu acho que isso até faz parte um pouco do preconceito, infelizmente, que as pessoas têm com filmes, produções brasileiras. Que às vezes, né, por o orçamento ser um pouco mais enxuto, a gente não consegue pegar uns profissionais super parrudos, enfim. Mas dessa vez a gente sentiu realmente firme ali, sabe? Não tinha aquele roteiro meio engasgado, assim, que a pessoa parece que estava decorando um texto ali, estava lendo o texto na cabeça dela. Então, realmente ficou muito interessante. Eles Tá bem souberam fluido. expressar isso que você falou. Exato. Eu acho que tem uma questão cultural também, né? Que a gente, lá no enfim, cinema novo, cinema marginal, que tinha um outro tipo de registro, assim, e que no qual os atores, os que se pegavam profissionais, assim, eram todos de teatro, né? Porque o audiovisual ele começou a realmente se desenvolver de uma forma mais parruda, assim, nos últimos 20, 30 anos, né? Uhum. Menos, 20, né? Ele começou a virar, a esboçar ser uma indústria, assim, realmente a partir do fundo setorial do audiovisual, né? Uhum. Pela Ancine, assim, que está parado, inclusive, assim, uma loucura. Mas eu acho que aqui em Porto Alegre também a gente vê um pouco disso, né? Porque também, como nunca foi o centro do país, assim, a gente também tem mais dificuldade de trabalhar com audiovisual de uma forma mais sistemática, assim. Mas, então, realmente, os atores, a maioria está fazendo teatro, né? Está fazendo teatro, tá tentando se expressar de alguma outra forma. Mas eu acho que a gente tem atores incríveis aqui e eu sou muito feliz mesmo, assim, de ter escolhido o elenco que eu escolhi. E até eu acho que de todos, assim, que estão no filme, eu sempre falo isso, porque a única pessoa que eu não tinha visto atuar, assim, que eu escolhi foi a Juliana Volkmer, né? Que faz a esposa do Dário, que está internada e tal. E daí foi uma indicação da Simone Butelli, que fez produção de elenco. E daí eu falei, tá, traz ela, vamos conversar, assim. E daí quando a Ju entrou, assim, eu vi o olhar dela, assim, que pra mim era muito importante, né, que o olhar fosse muito porque ela não fala, Não né, durante o fala, filme. exato. Tem que ter uma expressão muito forte. Então a gente conversou um pouco, assim, ela saiu e eu, tá, beleza, é ela, assim. E ela é uma atriz incrível, assim, ela e o Rafa, eu aprendi muito, assim, vendo os dois ensaiando, vendo os dois no set, assim, eu acho Não, foi muito abissal, bom. assim, os movimentos dele. Foi muito bom, porque ela fica basicamente quase o filme inteiro sem falar nada, ela não fala nada, né? Não, E, cara, é incrível, é sensacional, ela consegue passar a aflição, a dor dela, na hora também que, não sei se eu posso falar, não sei se é um spoiler. Não vai apelar, hein? Na única hora que ela emite um som real, Adorei. foi um negócio que a gente até fez assim, gente, meu Deus do céu, a gente, caraca, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aí a gente já começa a tentar descobrir a história que aconteceu, mas a gente acha que descobriu isso aqui não. Aí chega no final a gente fica assim, mano, é muito bom, bom esse plot twist que vocês fizeram, realmente conseguiu pegar. Porque o final, nossa senhora, o final você fica tipo... A descoberta, assim, eu adoro muito isso. Eu acho que realmente terror, suspense, não precisa apelar pra som, pra imagem. Tem que ser um negócio inteligente, sabe? E vocês conseguiram fazer um negócio super inteligente, tá? Maravilhoso. Eu acho até mais difícil, né, você fazer algo usando o silêncio como protagonista da cena. É muito difícil, cara. Mas se você colocar uma trilha sonora que vai arregaçar tudo, colocar um diabo na tela ali, em full, já era. Todo mundo pula. Né? E a gente admira isso. Admira muito isso. Isso é o que a gente trabalha também. Até o curto anterior que eu dirijo, e que também com muitos dos cabeças de equipe são os mesmos. A foto é do Arno também, o som também é da Gogó, desenho de som do Thiago Belo, mixagem dele. Acho que é uma questão também que já tem uma certa química, assim, a gente já gosta de trabalhar desse jeito, assim, nos filmes, e trazer essa questão sensorial.
Então, era também o desafio, assim, é que eu também estava me propusendo, assim. Não sei se conjuguei certo o verbo. Me propondo, viajei, nervoso. Né? E daí, de realmente trabalhar com tentar despertar o sensorial, né? Por isso que também a questão da de sala de cinema, assim, é uma coisa que eu acho que faz diferença, né? Tu vê no Faz escurinho ali, muita naquele... diferença, faz muita diferença. Até porque o filme é bem assim, escuro. Aqui a gente assistiu à noite, ainda apagou as luzes e tal, pra realmente entrar no filme e deu pra perceber essa diferença, realmente. E deu até vontade, vou comprar um projetor, entendeu? A gente vai montar uma mini sala de cinema aqui em casa pra assistir de novo. Ai, mas muito legal, muito legal. E é interessante você falar isso, Lucas, porque dá para ver que traz um pouco da sua bagagem, né? Por exemplo, você citou que desde sempre você gosta do trabalho do Hitchcock. O Hitchcock, ou, por exemplo, Psicose, que é um clássico dele, ele é um filme com cenas mais longas, ele não é com um corte todo momento. Então, isso a gente sente no seu filme também, né? Que a gente vê que o take ele é mais longo, até mesmo com o movimento, né, mais longo. Então, você falando, a gente consegue pescar um pouco dessas referências, que é óbvio que às vezes é inconsciente que a gente aplica, né? Essa coisa mais longa, prolongar, é realmente um sofrimento, é um negócio, meu, incrível, maravilhoso. E galera, só para passar aqui, nós temos mais, acho que 10 minutinhos, são 8h22, 8 minutos para a live, porque ela encerra aqui em 1 hora. E o filme Disforia, ele vai lançar no dia 26 de junho, de novo, né, pela segunda vez, só que agora nas plataformas digitais. E nas plataformas digitais quais? Google Play, iTunes. O iTunes vai ser pago? Google Play, o Vivo Play, o Look e o YouTube Filmes. No YouTube também, né? Filmes. acho que sim. Tá bom, fechou. Não, mas é Eu não isso. decorei todos ainda, não estou sem a cola aqui. Mas sim, o YouTube Filme, sim, eu lembro de ver, né? Não, mas legal. Não, galera, é isso. E, nossa, eu quero muito assistir de novo. E já quero gravar um videozinho assim, só que com alguns spoilers, mas vamos esperar até o dia 26. Até o lançamento. Até o lançamento, claro. Depois a gente grava e solta e marca vocês. E, meu, a gente adorou bater esse papo com vocês e conversar um pouco sobre o cinema brasileiro, do gênero, né? E principalmente, eu amei saber que esse foi o seu primeiro longa. E que foi, parabéns, foi um trabalho excelente, Obrigado. esplêndido, Obrigado. E que realmente a galera vai curtir, as pessoas vão curtir. E, meu, aquela pessoa que fala, ai, que filme bosta, sei lá o que, né? É só aquela pessoa que, cara, hater, que tá querendo, sabe, aparecer e tal, sei lá o quê, porque o filme tá muito bom de verdade mesmo. Todos os fatores do filme, deu pra perceber tudo, assim, tudo que você falou a gente conseguiu enxergar no filme e sentir também. Se você tiver um recado para passar pra galera aí sobre o filme, na expectativa para assistir o filme. A gente tem as redes aí do filme também, né? @filme Disforia. Dia 26 a gente lança aí, né? Quem puder compartilhar também, chegar ao maior número de pessoas, assim, a gente agradece muito. Compartilhar e marcar vocês, né? O @da Lança Filmes. O @da Lança Filmes. E o filme Disforia também. Disforia Filme ou... Filme Disforia. Filme Disforia. E é isso, né? Espero que a gente possa falar em breve, assim, dentro de 2 anos, assim, com outro filme, talvez. Total. Mas é isso, mandar um beijo para todo mundo que tá vendo aí a gente agora. Uma boa noite e se cuidem, né? Fiquem em casa, quem puder. Né? E assistam Disforia dia 26, galera, nas plataformas digitais, streaming, on demand. Vou pegar aqui, ó. Fazer um merchanzinho aqui do posterzinho. Que lindo. Boa! Lindo, lindo. Muito boa, cara. Arte do Léo Lage com fotos da Tuane Egger. Nossa, muito bom. Caralho, ficou muito bom. Profissional mesmo.
Ah, da hora demais. Legal. Muito obrigada aí pelo papo. A gente vai se encontrar mais vezes, óbvio. E ficamos no aguardo aí para assistir também nas plataformas digitais, dia 26 de junho, o filme Disforia, do diretor Lucas Casales. É assim que fala seu sobrenome, Casales? Isso aí. Fechou. A gente tentou falar de Perfeito. vários gêneros. Mas Falam é muito isso. Casales, às vezes falam Casales. Casales. Mas é tranquilo, é tranquilo. Ou Cassali, também Casales. comem, mas. É, tudo bem. Mas é isso aí. Tá ótimo. Fechou então, galera. Essa live vai ficar salva tanto aqui quanto no @ da Lança Filmes. Isso. E podemos passar para você também, se você quiser, Lucas, a live, Claro. etc. Por favor. E aí a gente te manda uma mensagem e a gente passa depois, fechou? Fechou. Boa noite aí. Se Boa cuidem noite, vocês também. galera. Foi um prazer. Prazer. Lucas. Tchau. Valeu.